Olá pessoal, está no ar mais uma edição do CPC Repórter, que hoje tem como tema Covid-19, impactos e reflexões acerca da pandemia do local ao global. No primeiro bloco do nosso jornal, os repórteres abordarão breves reflexões acerca da pandemia, que versará da filosofia à sociologia. Então vamos lá, é com vocês. O que vamos tirar de proveito dessa pandemia? Primeiro, teremos que balancear a nossa convivência no dia a dia e o espaço de cada um, até que os nossos laços eles possam se juntar novamente. Segundo, que saiamos dela com algum aprendizado para a vida. É necessário refletir no que podemos melhorar. Como já disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, a felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa, por um instante ou apenas por um momento. Então te pergunto, você é feliz? Quarto, lembre-se, a felicidade não é um estado contínuo, mas sim uma ocorrência eventual. Quinto, levantemos as nossas cabeças porque tudo isso vai passar. E quando passar, seremos vencedores e poderemos escrever a nossa história. A chegada da Covid-19 abalou o mundo de diversas maneiras, entre elas o meio social. A pandemia de agora, planetária e simultânea, abriu uma janela inédita para a desigualdade. No início do surto, acreditava-se que o vírus veio para igualizar, já que atinge todas as camadas da sociedade. Mas não existe de fato essa homogeneização. A discrepância de classes é tão grande que chega a ser desigual até na hora da morte. Não se sabe ao certo qual será o impacto futuro do vírus na sociedade, mas o fato é que esses impactos não acabarão apenas com o fim da pandemia. Covid-19. Covid-19 é um novo vírus que partiu da China e que já tem mais de 16 milhões de casos confirmados no mundo todo. O seu primeiro caso confirmado foi na China, em 1 de dezembro de 2019, por um idoso de 55 anos que morava em Hubei, na China. Bom, esse vírus não se sabe muito bem a sua origem, mas é provável que ela tenha partido dos morcegos. Com todas essas informações no mundo todo, sabendo que o vírus se propaga muito rápido e que ataca principalmente os idosos, o mundo todo entrou em alerta muito rápido. E com isso, vários países tomaram medidas. Uma delas é a quarentena, que é uma medida de prevenção. E aqui no Brasil já se fazem 4 meses que estamos em quarentena, e com isso a quarentena mudou várias pessoas e seus hábitos. Covid-19, mais conhecido como coronavírus, teve seu primeiro caso na China, é transmitido de pessoa para pessoa e já são milhões de casos em todo o mundo. O efeito que a pandemia está causando nas classes mais vulneráveis é muito grande, mas há outro estrato da sociedade que são mais vulneráveis, como os indígenas. Sem falar o caso da população mais pobre, sem renda e que vive em habitações muito precárias e acabam ficando mais exposta à contaminação. O isolamento é a principal recomendação das autoridades de saúde a fim de evitar a propagação do coronavírus, e essa medida impôs às pessoas uma mudança radical no estilo de vida. Somando o medo de ser contaminado, a impossibilidade de contato físico, entre outros fatores, a situação acaba trazendo transtornos mentais para a saúde da população. É muito importante saber sobre o alcance das gotículas ao tossir ou espirrar. E para sabermos um pouco mais sobre isso, vamos chamar o repórter Arthur, que vai entrevistar o infectologista Matheus. Boa noite, estamos aqui hoje com o infectologista Dr. Matheus para falarmos um pouco sobre a atual pandemia da Covid-19. Doutor, qual a importância do uso da máscara na disseminação do vírus? Bom, o uso da máscara ele é muito importante. Por quê? Porque a máscara, ela não previne totalmente que uma pessoa vá se infectar pelo Covid-19. Ela simplesmente diminui as porcentagens de infecção. No caso, vamos supor em que em um lugar uma pessoa usando máscara, um cidadão comum e há um infectado. Se por acaso o infectado tossir, espirrar, apenas 5% de chance daquela pessoa usando máscara ser infectada. Se por acaso ambos estiverem de máscara, a chance de contágio vai para 1,5%. E se por acaso ambos não estiverem, a chance sobe para 100%. Doutor Matheus, qual seria o alcance das gotículas quando uma pessoa tosse, espirra ou fala alto? O alcance que as gotículas podem percorrer é cerca de 8 metros, mas depende muito, porque, por exemplo, vamos supor que você está num lugar aberto e que esteja ventando.
Aí, no caso, essa distância ela pode aumentar, dobrar. Agora vamos falar sobre as taxas de recuperados e a mortalidade em meio a essa pandemia. 1.409.202 pessoas recuperadas da Covid-19 no Brasil. No mundo todo, cerca de 7 milhões de pessoas já foram recuperadas da Covid-19. O número de curados ultrapassou a quantidade de casos ativos, que são 629.324 pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados, que são 66,5%. Dados do Ministério da Saúde, a partir do levantamento das secretarias estaduais e municipais de saúde até o dia 20/7. Em relação aos óbitos, o Brasil registrou 718 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 80.251 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no país nos últimos 7 dias foi de 1.047 óbitos, uma variação de mais de 2% em relação aos dados registrados em 14 dias. Esses dados foram do dia 20 de julho. No próximo bloco, veremos as questões relacionadas à vacina e aos impactos financeiros gerados pela pandemia da Covid-19. Na edição do Repórter de hoje, iremos explicar o que são anticorpos e os tipos dele. A primeira pergunta seria: o que é anticorpos? São células que atuam na defesa do organismo e são produzidos pelos plasmócitos, células formadas a partir da diferenciação dos linfócitos. A segunda pergunta seria: o que explicaria o anticorpos do tipo IgG? Eles são importantes nos processos inflamatórios, pois neutralizam as toxinas lançadas pelos agentes externos, e ele está presente no sangue e na linfa. Função do anticorpos IgM? Bem, ela se encontra no meio intravascular, funciona como receptor dos agentes antígenos. Assim, quando o corpo apresenta níveis altos de IgM, isso indica uma infecção recente. Por ser grande, este anticorpo não atravessa a placenta. E vamos para as notícias. Novo coronavírus tem dias contados. A Anvisa libera terceiro estudo de vacina contra o coronavírus no Brasil. Ainda, jovens de Solense da Mata falam sobre as novas vacinas do Covid-19. Só lembrando, Igor, todas essas novas vacinas ainda estão em testes. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou 2 novas vacinas para a imunização da Covid-19. No mesmo dia 21/7, que se iniciaram os testes da vacina chinesa Coronavac no estado de São Paulo. O ensaio clínico aprovado pela Anvisa visa verificar a eficácia dessas 2 vacinas contra o novo coronavírus. A repórter Monique traz mais informações. É isso mesmo, Igor. Essa aprovação da Anvisa refere-se ao estudo de 2 vacinas, BNT16 2B1, BNT16 2B2. É uma parceria entre Pfizer e a empresa alemã Biotech. Segundo Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, entre aspas, essa parceria prevê um tipo de vacina diferente das que a gente já aprovou nesse momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. Essa é uma estratégia que foi adotada por diversas agências internacionais para garantir sinceridade nas avaliações da vacina do Covid. Fecha aspas. Obrigada, Monique. Agora, jovens falam sobre as novas vacinas do Covid-19. É com você, Jamil. Boa tarde, Rayane. Estou aqui com Ângelo Gabriel e Larissa Maria, jovens que vão falar sobre esse terceiro estudo clínico para a vacina da Covid-19. As suas expectativas em relação a esse avanço nessa pesquisa. Vamos à entrevista. Boa tarde, Larissa. As novas vacinas em estudo baseiam-se em quê? De acordo com a Anvisa, as vacinas em estudo baseiam-se em um ácido ribonucleico, que indica um antígeno específico do vírus Covid-2. O RNA é mostrado pelo organismo humano em proteína, que irão então introduzir uma resposta imunológica.
O recrutamento dos voluntários é responsabilidade dos centros que conduzem as pesquisas. Em que a Anvisa se baseou para aprovar esse novo estudo das vacinas? A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos em humanos realizados nos Estados Unidos. Como se dará a testagem das novas vacinas no Brasil? De acordo com a Anvisa, o ensaio clínico é um estudo de fase 1/2/3, ou seja, composto por 3 estágios, e o Brasil participará do estágio 3, que corresponde à fase 2/3 do estudo. Na segunda, a vacina é administrada em pessoas que são a população-alvo. É nesta fase que serão avaliadas a segurança da vacina, a imunogenicidade, a posologia e o modo de administração da vacina. Como vocês se sentem diante da possibilidade dessa vacina dar certo? Esperançosa. Espero que eles encontrem logo uma nova vacina que nos deixe imune ao novo coronavírus. Explica, Gil, por que o coronavírus é tão agressivo no sistema respiratório? Por que, senhorita Jace? Porque eles é uma característica do próprio vírus. Porque alguns vírus dessa família, eles acometem o sistema respiratório, sendo eles sistema respiratório alto e sistema respiratório baixo. Pode me dizer quais são o sistema respiratório alto? Certo, os sistemas respiratórios altos são nariz, garganta, laringe e até traqueia. E qual é a maior gravidade do coronavírus? Uma das maiores gravidades do coronavírus é a pneumonia viral. Pode me dizer como o coronavírus faz para entrar na célula do corpo humano? De acordo com os dados, o vírus se liga a um receptor enzimático, o ACE2, presente na membrana celular, e ao fundir com a própria membrana, com a da célula, joga para dentro a sua carga genética. Ali estão todas as informações para que se possa reproduzir. E quais são os órgãos que são atacados pela Covid-19, além do pulmão? Infelizmente, os outros órgãos são o coração, o rins e até o cérebro, que podem ser comprometidos de acordo com casos graves da doença. A Covid-19 é causada pelo coronavírus. Ela pode variar entre infecções assintomáticas a quadros graves. A transmissão do coronavírus pode ser de vários modos, assim como tosse, aperto de mão, saliva e também a questão de objetos ou superfícies. O tipo de teste RT-PCR é considerado padrão de ouro no diagnóstico da Covid-19. Ele é feito por meio de uma haste flexível que engloba o nariz ou a garganta e possibilitando o resultado na hora em que ele é feito. Sorologia é realizada a partir de amostra de sangue simples e verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, a partir de anticorpos detectados em pessoas que foram expostas ao vírus. Recomenda-se que o teste seja feito 10 dias após o começo dos sintomas, já que o corpo só começa a produzir anticorpos em um período de tempo mínimo após o começo dos sintomas. Realizar o teste antes do tempo recomendado causa um falso teste negativo. O teste rápido é realizado pela coleta de sangue na ponta do dedo e o resultado sai em 20 minutos. Ele detecta a presença de anticorpos, sendo possível ao farmacêutico orientar o paciente a um acompanhamento médico. Antes da realização, deve ser feita a entrevista de triagem. A Sinovac, vacina testada na China, já teve seus resultados da fase 2 divulgados ainda em junho, com cerca de 600 participantes, e 90% destes já adquiriram resposta imune ao vírus. A vacina de Oxford, no Reino Unido, além de apresentar uma tecnologia avançada, ela é apontada pela OMS como uma das vacinas mais avançadas do mundo todo. Teve resultados positivos durante os testes de fase 2 e os seus voluntários tiveram resposta imune contra o Covid-19. E para a fabricação da vacina, os pesquisadores utilizaram um adenovírus causador de resfriado alterado. Esse adenovírus recebe parte do material genético do SARS-CoV-2. E a fase 3 dessa vacina já está em andamento. E o Brasil faz parte desse teste, contribuindo com 2.000 voluntários da área de saúde. Nessa edição, iremos falar sobre vacinas que estão sendo testadas contra o Covid-19, mais especificamente sobre as mais efetivas, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. A vacina Sinopharm é outra vacina chinesa que já está avançando para a etapa definitiva. Foram utilizados 1.120 voluntários. Esses voluntários receberam 2 aplicações da vacina em diferentes doses.
e após 28 dias da primeira aplicação já houve resultados positivos. E para a fabricação da vacina, os pesquisadores utilizaram o próprio vírus inativo para gerar resposta imune contra o Covid-19. E a fase 3 da vacina também já está em andamento, com aplicações em voluntários dos Emirados Árabes. O fato da Covid-19 ser uma doença nova mantém alguns aspectos como incógnitas. Um deles é o impacto sofrido pelo organismo durante a recuperação. Muitos pacientes têm apresentado características persistentes ou sequelas em diferentes partes do corpo. E, como podemos ver, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se pessoas que tiveram Covid-19 conseguem se curar totalmente ou ainda tem sequelas. Não, pessoas ainda conseguem ter sequelas, outras não. Agora no terceiro bloco, traremos explicações sobre os respiradores, abordando desde a linguagem técnica a popular. É com você, Marisol. Bom dia, Maria Beatriz. Continuamos no projeto interdisciplinar Covid-19, impactos e reflexões acerca da pandemia do local ao global. Para conhecermos um pouco sobre os respiradores de baixo e alto custo. Ok, Marisol. Quem também está lá é a técnica em respiradores Nicole Oliveira. Nicole, o que são os respiradores de baixo e alto custo? Os de baixo custo são um respirador pulmonar emergencial para suprir a possível demanda do aparelho hospitalar devido à pandemia do Covid-19. E os respiradores de alto custo são respiradores emergenciais para os pacientes com síndrome do desconforto agudo, evolução severa da doença. Vamos agora falar com a enfermeira-chefe Ingrid Alexchevin do Hospital Agamenon Magalhães. Ingrid, quais os benefícios dos respiradores para os pacientes? Bom, os respiradores fornecem aos pacientes mais de 100% do oxigênio do que o ar normalmente do seu redor e trabalha com uma bomba capaz de superar a resistência da membrana que impede sua passagem, pois empurra o ar para dentro do paciente. Para finalizar essa reportagem sobre o projeto interdisciplinar, vamos falar com a física Estela Mona Lisa. Estela, como ocorre o funcionamento físico dos respiradores? O funcionamento físico dos respiradores ocorre por meio de tubos que conectam o nariz, a boca ou a traqueia, a reserva de ar. Essas máquinas passam por diversos reparos e atualizações, pois o volume do ar limpo, que é a mistura de nitrogênio e oxigênio, deve ser específica para cada paciente. E o ritmo adequado de respiração é regulado pelo sistema. E também tem os conceitos físicos envolvidos, que são os fluidos, no caso o ar, e pressão para o controle e manutenção da oxigenação do paciente, eletricidade e conversão de energia, elétrica e mecânica, no funcionamento do equipamento. É um dispositivo mecânico que ajuda na entrada e saída de ar nos pulmões. O aparelho pode ser utilizado em casos de insuficiência respiratória e distúrbios, na qual a concentração do oxigênio no sangue fica baixa e o nível de dióxido de carbono fica alto. Lá vem ela com essas palavras difíceis. Deixa eu explicar melhor. É uma máquina em um tubo que usa a pressão para soprar o ar, uma mistura de gases como oxigênio e ar para dentro dos pulmões. A importância principal é que ela fornece e retira ciclicamente um determinado volume de gás do paciente, a fim de oferecer o oxigênio e retirar o dióxido de carbono. Desse jeito é complicado, pois vou explicar melhor. A importância principal dela é fazer com que o oxigênio chegue até os pulmões, facilitando a respiração de pessoas que estão enfrentando dificuldade na respiração. Os tubos podem ser inseridos pela boca ou pelo nariz dos pacientes, mas também através de incisões na traqueia e laringe, que fica na região do pescoço. Em internações mais curtas, é mais provável que os médicos optem por inserir os tubos pelo nariz ou pela boca. Oxente, eu não entendi foi nada, só sei que as mangueiras são colocadas ou na boca ou no corte feito no pescoço, onde é inserido no buraco no pescoço a mangueira. Sim, algumas empresas de carro, como a Ford e a Nissan, estão produzindo respiradores pulmonares. Em termos mais gerais, a média estimativa pode variar entre 50 mil para os modelos
mais simples e 200 mil para os modelos mais avançados. Esse povo gosta de enrolamento do povo, viu? Deixa eu falar que é melhor. Tem empresas, fabricantes de diversos setores. No começo do mês de maio, as empresas se juntaram e anunciaram uma rede voluntária de apoio para a fabricação de 4.000 aparelhos respiratórios para ajuda com pacientes com a Covid-19, pois um aparelho respirador ele custa no mínimo R$50 mil. Sabemos das dificuldades na prática de atividades físicas que são muito importantes durante a pandemia. Para isso, iremos aprender um pouco da teoria à prática. Por conta da Covid-19, foi diminuído a circulação de pessoas nas ruas. Sendo assim, foram fechados praças, parques e praias, lugares esses que eram utilizados para praticar exercícios físicos. Esses no quais nos ajudam no aumento da imunidade e doenças cardiorrespiratórias. Logo, não podendo sair de casa, temos que improvisar um jeito para cuidar da nossa saúde com proteção. Em casa mesmo é possível cuidarmos da nossa saúde, pois muitos profissionais da área de educação física vêm fazendo lives de exercícios físicos que nos ajudam a fortalecer o nosso corpo, contribuem para o nosso sistema imunológico e cardiorrespiratório. Olá pessoal, então, acredito eu que no momento que estamos passando, várias rotinas estão sendo interrompidas, né? Mas não quer dizer que tenhamos que parar com a prática dos exercícios físicos, pois manter o corpo e a mente saudável no momento atual que estamos passando é ainda mais importante. Os exercícios cardiorrespiratórios, além de serem eficientes, ajudam o indivíduo a prevenir doenças, a queimar calorias e a aumentar a resistência física. Ele pode ser praticado em parques, praças, academias e até mesmo em casa. Um dos exemplos de exercícios físicos que pode ser praticado em casa é pular corda, a caminhada parada e entre outros. E a seguir podemos ver a prática de alguns exercícios físicos que podem ser feitos em casa. E agora, o que faço se não posso sair de casa para caminhar? Já sei, vou caminhar no quintal da minha casa e dentro de casa. Eita, e meu planejamento na academia? Como vai ficar? Acho que eu vou ter que usar baldes ou garrafa com água para manter a forma, né? Vai ter que ser na base da garrafa mesmo, né? Gostava de praticar exercícios ao ar livre, mas com esse vírus ficou difícil. Já sei, tem o meu quintal, vou fazer um bom uso. Com os espaços fechados, eu vou ter que fazer em casa. E é isso mesmo que eu vou fazer. Tenho que improvisar algo para não ficar parada, então escolhi o meu quarto para fazer meu exercício. A caminhada, ela previne vários tipos de doenças. Ela ajuda no relaxamento dos músculos corporais, ela melhora a memória, ela ajuda para quem tem problema no coração, para quem é hipertenso e para quem tem colesterol alto. As atividades classificadas como sendo de baixo impacto para a melhoria do equilíbrio mental são aquelas que exigem pouco esforço ao corpo, mas só podemos afirmar que uma atividade física ajuda no equilíbrio mental quando sintomas como estresse, ansiedade, falta de concentração e entre outros são minimizados. Algumas atividades de baixo impacto que beneficiam o nosso equilíbrio mental são o yoga, a hidroginástica, ciclismo, natação. Essas atividades elas auxiliam a gente a melhorar a autoestima, a capacidade do nosso cérebro de armazenar coisas, também melhora nosso sono, alivia nosso estresse. Então é muito importante a gente ter uma rotina e praticar essas atividades no nosso dia a dia, principalmente agora que a gente está em isolamento. Como é possível observar, as atividades físicas de baixo impacto, apesar dos menores abalos sobre as estruturas ósseas, ligamentos e articulações, apresentam resultados excelentes em relação ao fortalecimento e resistência. O que se deve evitar são exercícios de intensidade acima do limite crítico, que vão ter um efeito inverso, diminuindo a imunidade e aumentando a incidência de doenças por enfraquecimento imunológico. Ter uma alimentação saudável. Bom, consuma alimentos nutritivos, ricos em vitaminas e minerais. Sempre que possível, evite alimentos ricos em farinha de trigo
e podemos substituí-los por alimentos mais saudáveis, como por exemplo o aipim e a batata doce. Com o crescimento da epidemia do coronavírus, uma das melhores formas da gente se prevenir, além da higienização, é consumindo vitamina A e C. Essas vitaminas são ótimas para o nosso sistema imunológico, para fortalecer o nosso sistema imunológico. São exemplos de alimentos que têm vitamina A e C: brócolis, açaí, gengibre, alho, acerola, kiwi e etc. Além da alimentação saudável que nós devemos ter, recentemente a OMS declarou que a prática regular de exercícios físicos também ajuda a prevenir o coronavírus, principalmente exercícios aeróbicos como pular corda, corrida, dança, polichinelo, agachamentos ou até mesmo burpee. No próximo bloco, traremos um quadro de curiosidades sobre as outras pandemias em paralelo com a Covid-19. Ficou curioso? Se liga no próximo bloco. É com vocês, Gabriel, Gustavo e Aldines. Meios de comunicação em pandemias. Algumas reflexões e curiosidades sobre como era feita a comunicação durante todas as pandemias mundiais. Nos últimos dias tivemos uma estabilidade nos casos do novo coronavírus. Essa informação já está em alguns sites pela internet, por isso muita gente já obteve. Porém, na época das outras pandemias, a situação era bem diferente. Como, por exemplo, na época da peste bubônica, as informações eram passadas pelo sistema de correio, o que fazia com que eles demorassem alguns meses para informar todo mundo do que aconteceu. Na época da varíola e da cólera, as informações eram passadas pelo sistema de telégrafo elétrico, o que fazia com que eles demorassem alguns dias para poder informar todo mundo. Na época da gripe espanhola, as informações eram passadas pelo telefone, o que fazia, em cerca de algumas horas, todo mundo já saber de todas as informações. Na época da gripe suína, ou H1N1, as informações já eram passadas pela internet, o que fazia com que eles demorassem alguns segundos para poder saber das coisas. Com as informações sendo passadas pelo meio de comunicação mais avançados, também vêm as fake news, que são notícias falsas. Com as fake news vem o falso sentimento de estar informado, já que elas te informam uma coisa falsa e você acha que aquilo é verdade. Nem tudo que a gente lê na internet é verdade, porém, se a gente acha com algumas fontes confiáveis, a gente vai acreditar. Há quase 100 anos, no começo de 1918, uma onda leve de uma nova epidemia atingiu a Europa. Mais tarde, no fim de agosto do mesmo ano, uma onda realmente poderosa chegou com força. Era a gripe espanhola. O saldo total da pandemia foi de 50 milhões de mortes, entre 2% da população do mundo na época. A pandemia do coronavírus guarda semelhança com a da gripe espanhola, também de alcance mundial, com impacto devastador. Infectou cerca de 50 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da população mundial na época, e matou entre 50 milhões, em geral com 20 a 40 anos, de 1918 a 1920. Em 2009, houve início de uma epidemia de gripe no México, que em pouco tempo levou ao surgimento de casos em outros países, alertando autoridades do risco de uma pandemia. A H1N1, como coronavírus, é transmitida por contato direto ou secreções respiratórias de uma pessoa infectada. A pandemia da gripe ocorreu entre 2009 e 2010. Os primeiros casos relatados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, na região dos Estados Unidos foram oficializados 18.449 mortes no mundo, em um total de 651 mil casos. A Covid-19 conta uma taxa de mortalidade menor. Os sintomas são sentidos de forma leve na maioria das vezes. Em 2009, a H1N1 preocupou todo mundo pela sua gravidade, mas não foi preciso estabelecer medidas extremas de isolamento, ao contrário do que está acontecendo no cenário atual. A H1N1 é menos letal. Do México, Mirelle. Obrigado, Mirelle. Nesta quinta-feira, 16, menos de um mês depois de atingir a triste marca de 1 milhão de casos de Covid-19 confirmados, o Brasil atinge a marca de mais de 2 milhões de infectados no país. No dia 8 de julho, o país chegou a 1 milhão de pessoas recuperadas da doença. E no dia 19 de junho, foi registrado o maior número de casos confirmados da doença em 24 horas, 54.771. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais óbitos registrados pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Peste bubônica, conhecida popularmente como peste negra, ela matou cerca de 200 milhões de pessoas na Europa há uns 700 anos atrás.
Uma coisa interessante que surgiu nesse período foram os médicos da peste. Eles utilizavam uma roupa bastante esquisita, que era um traje totalmente preto, com uma capa, botas de couro, luvas de couro, uma cartola e um bastão, que servia para afastar as pessoas contaminadas, e uma estranha máscara de corvo. Tá bom, mas aí vocês me perguntam, por que eles utilizavam aquela estranha máscara de corvo? Bem, no bico daquela máscara, eles colocavam ervas aromáticas, que estavam ali por dois motivos. Primeiro é que eles pensavam que a peste era transmitida pelo ar. E o segundo era porque os corpos fediam bastante, então eles utilizavam as ervas para perfumar o ar que eles respiravam. A tuberculose é uma doença bastante letal, e segundo a OMS, ela é uma das maiores causas de morte no mundo. Mas você sabia que a tuberculose possui uma data comemorativa? A data foi instituída em 24 de março, quando Robert Koch descobriu a bactéria que causa essa doença, em 1882. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida de forma fecal-oral, por forma direta ou pela ingestão de alimentos e água contaminada. Você sabia que entre os anos de 1991 a 2000 houve uma epidemia de cólera aqui no Nordeste brasileiro? Contaminou cerca de 150 mil pessoas e matou mais de 1.700. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo entre os anos de 1918 a 1920 e se espalhou rapidamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Um fato curioso é que ela não se chama gripe espanhola porque começou na Espanha, mas sim porque a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar notícias dessa gripe ao mundo. Outra doença que também se propagou rapidamente por causa de uma guerra foi o tifo epidêmico, que é transmitida pelo piolho humano. Sua propagação aconteceu no período das Cruzadas, que foi uma luta entre espanhóis, muçulmanos e cristãos. Mais de 20 mil pessoas morreram contaminadas pela doença. A seguir, vamos conhecer alunos que tiveram a ideia de produzir um animaker. E também, imagine o filósofo Platão vivendo essa pandemia. O que ele teria para nos dizer? Veremos a seguir. Agora, vamos assistir a entrevista com a repórter Anne Dornelas, que conversou com alguns estudantes de São Lourenço da Mata contando da experiência na produção de um animaker. Hoje estou com esses jovens para mostrar o animaker que eles produziram. Trata-se de uma atividade extracurricular, onde eles, com a ajuda dos seus professores, criaram o animaker mostrando o número de mortos e curados do Covid-19. A seguir eu vou mostrar a vocês a apreciação do animaker antes da gente bater um papo com eles. E como foi que surgiu a ideia de produzir o animaker sobre esse tema? A ideia surgiu de forma natural. Eu e meus amigos estávamos conversando sobre o assunto e percebemos que o animaker seria uma forma interessante para passar informações sobre os dados de mortes e curados do Covid-19 para as pessoas. Como foi para vocês produzir o animaker? Tiveram muita dificuldade? Foi prazeroso, mas sim, tivemos algumas dificuldades. Principalmente com os equipamentos e alguns cuidados que tivemos que tomar, como o uso de máscara, o de álcool em gel e o distanciamento entre os outros. Fora vocês, quem mais ajudou a colocar essa ideia em prática? Temos a ajuda de alguns dos nossos professores que nos auxiliaram com dicas de produção de roteiro, características de linguagens jornalísticas, dentre outras orientações. Qual seria exatamente o público-alvo desse animaker que vocês gravaram? O nosso público-alvo são todos aqueles que acham que o vírus é brincadeira. Para aqueles que não têm noção do momento difícil que o mundo está vivendo. Para terminar o nosso CPC Repórter, chamaremos a nossa repórter Débora, que entrevistou o filósofo Platão direto de Atenas. É com você, Débora. Olá! Devido à pandemia, algumas pessoas têm passado problemas psicológicos. Vira o nosso cotidiano de pernas pro ar, destruindo planos e nos isola de amigos e vizinhos. Mas
Que relação isso tem com a filosofia? Platão nos faz ter fé e acreditar que iremos sair da situação com otimismo e força. Vamos conversar com o filósofo grego Platão, fundador da Academia de Atenas, com a repórter Débora Bárbara. Olá, Bárbara. Olá a todos. Hoje estou aqui com o filósofo Platão. Vamos saber sobre ele e também o que ele acha da pandemia do Covid-19. O que você acha sobre as pessoas que estão desrespeitando a quarentena declarada pelo governo? Bom, então, eu acho que boas pessoas, elas não precisam de meios para fazê-las agir responsavelmente. Enquanto as pessoas ruins, elas vão encontrar meios para poder burlar essas leis. Muitos acreditam que a quarentena irá solucionar o problema. Outros pensam ao contrário. Qual o seu pensamento sobre isso? Bom, meu pensamento é que, de forma alguma, nós devemos nos preocupar com o que diz a maioria, e sim sobre quem tem conhecimento sobre o justo e o injusto. Vamos supor, um idoso de mais de 60 anos não pode sair de casa para fazer as compras, e seu vizinho se oferece a ir. Você acha certo esse vizinho sair de casa? Bom, eu acho que quem ama extremamente, ela deixa de viver em si e começa a viver naquilo que ama. Qual conselho o Senhor nos daria para as pessoas que estão nos ouvindo? Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Obrigada pelas respostas, filósofo. Agora, fica com a produção de cordéis feita pelos estudantes da Erencon de Pereira Carneiro. Até a próxima. Preste muita atenção no que agora eu vou falar. Esse cordel fala do Covid-19, do científico a popular, para a física com seus respiradores, e Platão com a filosofia do pensar. Chamado de coração dos leitos, os respiradores são a ferramenta principal, conhecido por salvar muita gente e ajudar os pacientes no final. Podem ser de alto e baixo custo, ele é fundamental. Minha gente, fique em casa, que esse vírus não brinca não. Ele ataca o sistema respiratório, dificultando a respiração. A pessoa fica logo entubada na esperança da salvação. Já nos dizia Platão, tenha fé e esperança que tudo vai passar. Não deixe a esperança de lado, vamos nos conscientizar, pois o Covid tá aí e não podemos vacilar. Março é ter saúde e focar nas recomendações. Lavar as mãos, usar máscara, essas são as recomendações. Ah, não esquece do álcool em gel e de evitar aglomerações. Presta atenção, minha gente, o segredo tá em se cuidar. Te liga, abaixa o facho, até a quarentena acabar. Fé na vida e esperança, as coisas vão de melhorar. Viemos aqui falar em forma de poesia, usando a cultura popular como a nossa grande guia, sobre como enfrentar os perigos da pandemia. Uma coisa importante é a gente se proteger, vamos passar conhecimento para o vírus não te deter. É preciso usar máscara para poder se proteger. Pensar em cada pessoa é a nossa responsabilidade. Por isso é preciso máscara, seja com ou sem vontade. Se proteja e não se esqueça, seja em qualquer idade. Apesar do isolamento, é preciso dedicação, fazendo bons exercícios para cuidar do coração e também outras ginásticas para cuidar da respiração. Lave as mãos a cada hora com muita água e sabão. Se prepare com cautela, não esqueça de nada não. Faça tudo bem certinho para o seu corpo ficar são. Até na convivência foi preciso outro zelo. Cada mudança é preciso, é necessário o apelo. Para cumprimentar alguém, use só o cotovelo. E para a população que precisa ser assistida, é preciso pensar em tudo para a doença ser contida, como os respiradores na luta pela vida. Para isso tem como um projeto de Inspire foi batizado, um custo baixo para todos, projeto bem adequado, basta apenas ter vontade e um compromisso firmado.
e o segundo ano C vai findando a poesia, a gente quer agradecer pela forte sintonia. Graça, Eric e Andresa, muito boa energia. Tudo tem como dar certo. Quando é feito com amor, a gente supera tudo e derruba qualquer dor. Para encerrar, se puder, fique em casa, por favor.